Aqui na nossa matéria, né, de liderança cristã, a gente falou uma coisa sobre perseguindo a visão na aula passada, estágio da visão, né, quando a gente abriu ali falando da fé, falou um pouco sobre perseguindo a visão. Uma coisa só que eu gostaria de deixar, que eu não sei se eu ressaltei na aula passada, é esse primeiro parágrafo aqui, ó, onde está o subtítulo Perseguindo a Visão. Dá uma lida comigo aí só para a gente refrescar a memória, veja. O ato de perseguir o objeto é alimentado pela fé e pela esperança de alcançá-lo. Isso significa que sem fé e sem esperança, a visão se transforma num sonho impossível ou em mera utopia. É uma ideia, teoria não realizável, né? Tem até ali embaixo um vocabulário. Utopia, projeto de natureza irrealizável. Platão escreveu, por exemplo, uma utopia, em que ele pensava na república perfeita. Veja só, isso significa, sem fé, sem esperança, a visão se transforma num sonho impossível, mera utopia. Portanto, o líder não deve ficar apenas nas visões, mas ir à busca de seus objetivos. Caso contrário, ele será sempre um visionário quimérico. Também tem lá embaixo quimera, quimérico. Vem de quimeras, o que é fruto da imaginação, é algo fantasioso, fictício, quimérico. Nada mais, ou quimérico nada mais, né? Pois uma visão sem perseguição é apenas uma fantasia. Então ele está falando aqui, pode ser, tudo bem? Sobre você ter visão. Então para ter essa visão conforme ele descreve, você tem que estabelecer um paradigma, né? E o paradigma tem que ser algo nobre, algo alto, né? Algo de fato que seja útil, que venha a glorificar o nome de Deus e edificar a vida das pessoas. Quando você começa a pensar um pouco, a matutar um pouco sobre isso aqui, e começa a pensar sobre o que você pode estabelecer como sua visão, como um paradigma a ser alcançado no seu ministério, eu acredito que o melhor meio para você estabelecer uma bússola, para você não ficar correndo atrás de coisas que não valem nada, é você analisar aquilo que você está buscando e ver se aquilo de fato glorifica o nome de Deus, né? E se é bênção na vida das pessoas. Então é um objetivo vertical e horizontal. Vertical no sentido de estar em busca da glória de Deus, né? Deus está sendo glorificado nisso que está sendo buscado. Por exemplo, vamos organizar na igreja um campeonato de xadrez, para ver se a nossa igreja levanta aí o maior campeão de xadrez da história, né? Ganhar até dos computadores aí. Pode até ser algo muito interessante, até trazer um prêmio, né, a destaque na mídia, mas em que isso glorifica a Deus? Pode até alguém dizer, nossa, que legal, eles gostam de coisas nobres, né? Mas nada mais, é simplesmente vanglória, é mídia, é destaque para alguém que vai ter uma desenvoltura muito grande em detrimento dos demais, que talvez nem vão entender. Então você vai ter algo egoístico. Então, quando você coloca algo assim, você percebe que um objetivo deste sendo colocado não glorifica a Deus. Aí você tem igrejas que estão perdendo seu tempo, estão empregando muito dinheiro em coisas que são glórias para a sua instituição, mas não para Deus. É onde você vê o contraste de visão entre Cristo e certas lideranças. Só para vocês terem uma ideia, quando os discípulos se encontraram estupefatos diante da obra que Herodes estava realizando no templo, Herodes era um grande político da época, né? E ele era odiado, detestado pelos judeus, que ele era de origem idumeia e foi colocado ali pelo poder romano. Então Roma queria um aliado ali e colocou a família Herodes, né? Eles ficaram bastante tempo no poder. Só que os judeus simplesmente detestavam ele. Então havia uma possibilidade grande ali de tumultos, de desordem. E o que ele fez para contornar a situação? Ele também não se importava com os judeus, ele simplesmente queria poder, né? Queria mandar. Ele foi um grande construtor da sua época. Ele construiu o porto de Cesareia, ele construiu o Heródium, que era uma edificação gigantesca. Ela construiu Massada, que era uma fortaleza. Foi a última fortaleza de resistência quando os romanos invadiram aquilo ali para destruir. Então Herodes era um grande construtor. E vendo ele que os judeus tinham uma questão em torno do templo, e o templo era central na vida deles, ele falou, eu vou atacar exatamente aqui. É aqui onde eu vou conquistar, eu vou virar a mesa, né, e fazer com que eles sejam favoráveis a mim.
E aí ele foi lá e fez simplesmente, ele botou para quebrar. Ele fez o melhor no templo, com materiais, construção magnífica, seguindo até os protocolos que foram exigidos pelos judeus com relação à santificação, né, dias corretos, maneira correta. Então ele seguiu à risca, para quê? Para conquistar os judeus, para ganhar politicamente esse destaque, se colocar ali como um líder reconhecido, aceito, e ele conseguiu. Tanto que você percebe o encanto dos próprios apóstolos, quando olhando para aquela edificação, chamam Cristo, né, a também ser um admirador. Veja que pedras, veja que magnífica construção. E como é que Cristo reage a este maravilhamento deles diante disso? Reage da pior maneira possível. Ele disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Né? E aí, aqui está aquele que em 3 dias, né, destrói e reconstrói esse templo. Que aí ele traz o foco totalmente para ele. Não é o templo, não é a pedra, não é o lugar, não é Gerizim, não é Jerusalém. Eu sou. Então Cristo está no centro da toda a nossa situação. Se ele está no centro, por que, afinal de contas, por que calhas d'água uma igreja empregar milhões na construção de templo? E tornar, o templo tem que ser grande? Sim, tem que ser grande. Tem que ser confortável? Muito bem, tem que ser confortável. Ar-condicionado? Ótimo, é uma boa coisa se colocar. Telas para as pessoas visualizarem fácil, bancos acolchoados, estacionamento, tudo isso é maravilhoso. Mas quando passa disso para ensoberbecer esta obra com requintes de luxo, aí você está extrapolando. Aí a coisa não está mais voltada para a glória de Deus, e sim para a glória da própria instituição. E aí onde você vê a visão desvirtualizada. A visão não está centrada em Deus, não está centrada na glória de Deus, não está centrada na edificação das vidas, as vidas sendo edificadas pela palavra de Deus. E aí você teria N opções que poderiam trazer mais bênção para o reino de Deus, mais bênção para a glória do nome de Deus. Mas aí você tem um exemplo, pelo menos, para você ver que não adianta você só estabelecer uma visão e correr atrás dela. Você tem que saber se aquilo está de fato alinhado com a palavra de Deus, se está alinhado com a glória do nome de Deus. E outra coisa que eu gostaria de colocar aqui, só para a gente passar para o próximo, é você tomar cuidado com a obstinação. Porque quando você se torna obstinado por algo, você se torna com isso inflexível. De modo que você coloca aquilo como o maior peso na balança, e aí você sacrifica o que for em busca daquela visão. Eu quero construir um grande, suntuoso templo, e tem que ser na minha época, na minha gestão. E aí quando você assim o faz, você coloca isso acima de todas e quaisquer coisas. Se for possível, você vai espremer o povo. Se for possível, você vai fazer coisas mirabolantes para chamar a atenção. Vai colocar coisas mirabolantes na igreja que não fazem parte do seu objetivo, do seu culto, da sua liturgia, somente para alcançar aquele propósito, aquele objetivo. Aí você tem o quê? Um líder obstinado. Obstinação. A pessoa se torna totalmente inflexível. Ela quer alcançar aquilo a qualquer custo. Aí você tem inúmeros líderes ao longo da história que se tornaram obstinados no seu propósito. E com isso eles destruíram quantas vidas foi possível, quantas vidas foi necessário, porque o que interessa é o fim. E aí a maldita frase, os fins justificam os meios. Os fins justificam os meios a gente vai fazer o que for para chegar a ter esse objetivo. O objetivo colocado por essa liderança. E aí, como fazer o que for, se for possível, a gente engana, a gente fala mentiras, como a gente falou na aula de ética cristã, fraudespias, né? Fraudespias, ou seja, mentirinhas para conseguir angariar fundos. E aí a igreja de Roma cobriu o Vaticano de ouro com elas, as malditas indulgências, né? Quando a moeda cai no cofre, a alma do inferno sobe. Essa era a frase que os vendedores de indulgência gritavam. E foi isso que trouxe Lutero a uma revolta intensa, fazendo ele sair do seu lugar, sua zona de conforto, porque ele estava muito bem onde estava, professor de universidade,
integrante da ordem dominicana, se não me engano, agostiniana, acho que é agostiniana, integrante da ordem agostiniana, pode senhor? Pode vir. É uma pessoa muito respeitada, tá certo, naquilo que fazia, então ele não tinha porquê, sabe, arriscar tudo isso. Só que ele foi atingido de tal forma pela palavra de Deus, quando ele leu a palavra de Deus de uma forma aberta, sincera, honesta, e ele de fato se deixou mover pelo Espírito Santo de Deus, e quando ele se deparou com essa situação, ele não conseguiu se eximir, ele não conseguiu ficar de fora. Ele falou, eu tenho que combater contra essa mentira, essa falsidade. Foi quando ele escreveu as teses, as 95 teses, escreveu em latim, e a pregou na porta da igreja de Wittenberg. Agora, para quê? Para chamar um debate acadêmico. O primeiro propósito de Lutero foi um debate acadêmico, e não fazer revolução com o povo. Agora as pessoas pegaram aquele papel, a imprensa tinha acabado de ser inventada, multiplicaram aquilo e espalharam. E do jeito que a Igreja Católica já estava sendo odiada pelas diversas distorções que fazia ao longo da história, aquilo virou simplesmente um incêndio. E aí quando a Igreja Católica tentou silenciar, só que ele teve algumas forças políticas que estavam interessadas naquele propósito. E aí entrou toda aquela situação. Mas você vê o que é visão. Visão. A visão que ele tinha é voltar à Bíblia. A visão que alguns devem ter, a glória de Deus, né? A bênção, a edificação espiritual para a igreja. Mas quando você não estabelece a visão correta, você não está conforme a bússola, né? Que é a palavra de Deus, e você, pior, se torna obstinado na perseguição dessa visão, você comete diversos erros. E esses erros, às vezes... As 95 teses? As 95 teses que ele apregou. As 95. Inclusive, durante no nono congresso do EBD, eles venderam um livro bem pequenininho que tinha tese por tese, direitinho. Dá para você ler direitinho como foi construída cada tese dele. Então, cada tese daquela é para ser discutida, né? Onde ele consegue? Na CPAD tem. E é baratinho. É fácil conseguir. Perseguição da visão, bons conselhos. O que ele diz aqui sobre bons conselhos? O ditado, se conselho fosse bom, ninguém dava. Vendia. Olha só, hein? Deve ter sido criado por alguém que não soube escolher bons conselhos. Deixa eu só aproveitar essa frase aqui. A frase aqui é boa para a gente aproveitar. Olha o texto em tela. Bons conselhos. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros, isso. Sem diretrizes, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Provérbios 11:14. A questão dos conselhos, ela é delicada. Por quê? Funciona muito bem entre pessoas maduras. Quando você vê essa frase, que essa frase é muito conhecida e muito difundida, e pessoas afirmam ela como sendo uma verdade transcendental. Nossa, descobriu a teoria unificada do universo, né? Bom conselho, não, se fosse bom ninguém dava, vendia. Muito esperto, né? Isso aí é um tipo de projeção. A pessoa, quando ela passa por certas experiências, muitas das vezes ela sai arranhada, sai machucada de algumas experiências e ela projeta isso nas outras pessoas. Ou então ela tem muitas das vezes uma visão distorcida do mundo e ela entende que porque ela tem essa visão distorcida, as pessoas necessariamente também têm essa visão distorcida das coisas. Muitas das vezes ela é alguém que visa apenas o lucro, visa apenas aproveitar as pessoas do máximo que puder, visa apenas sugar a vida das pessoas. E aí ela pensa, se eu sou assim, obviamente eles também são. Se eu sou assim, os outros também são. E é onde você encontra pessoas desse tipo, e muitas das vezes elas estão sim dentro da igreja, e elas acabam até, devido a outros talentos, outras qualidades, né? Elas crescem, vão sendo importantes, até desempenhando funções importantes. Mas em alguns aspectos elas têm uma visão distorcida, têm uma visão prejudicada, deficitária em relação a esse aspecto. E é onde você encontra uma pessoa que poderia, muitas das vezes, ter um direcionamento correto na vida, mas por ela ter essa visão negativa em relação ao aconselhamento, ela nunca ouve ninguém. Ou se ouve com ouvido de mercador.
que entra num lugar e sai no outro. Ela faz de conta que está... É terrível quando você percebe que a pessoa está praticando com você aquela educação formal e hipócrita. Que ela faz de conta que ela está prestando atenção no que você está dizendo, ela faz de conta que você é importante para ela, mas na verdade é somente para colocar você no seu devido lugar, né? Para você não importuná-la mais em relação àquilo. Ela faz de conta que aquilo é importante, mas na verdade é você acabar de falar e ela joga tudo aquilo no lixo. E aí você encontra situações onde diversos erros são perpetuados ao longo da história por falta, muitas das vezes, de ter a humildade de ouvir um bom conselho. E o complicado é, às vezes o bom conselho vem de uma pessoa com quem você tem um certo antagonismo, que é diferente de você. A gente viu aquelas questões lá da personalidade, né? Então você tem aqueles traços, né, gerais de personalidade, que claro, aqui não é estudo aprofundado, aqui é somente para atender aqui aos nossos propósitos. Então a doutora poderia falar muito melhor acerca disso aí, mas é somente para a gente aproveitar aqui na nossa construção, aqui no nosso propósito, que é a liderança cristã. Então o cara, às vezes, a forma como ele fala está ligado à sua personalidade. Ele é colérico, então ele só sabe se expressar daquela forma. Só que um melancólico já se sente ofendido e já rejeita, a partir daquele momento, tudo que ele possa dizer. Só que muitas das vezes ele está certo. Ou o melancólico está falando com o fleumático, ele às vezes tem uma visão um tanto pessimista, e aí o outro fala, não, mas esse é sempre pessimista, sempre para baixo, sempre... Só que às vezes ele está de fato trazendo uma reflexão mais profunda sobre esse aspecto, e que é correta, está certa. E aquela pessoa às vezes contaminada por esse tipo de frase, conselho se fosse bom ninguém dava, vendia. Pronto, então esse conselho aí, ela está falando isso para mim porque na verdade ela também não segue. Isso é algo que ela fala só da boca para fora, só para parecer que ela está por dentro da situação, mas não é a verdade. E aí quando você vê uma situação dessa, você vê muitas das vezes que o que falta é amadurecimento. O que falta é maturidade, no sentido de separar o emotivo e você sempre conseguir analisar as coisas racionalmente e pensar, esperar a pessoa falar, e uma vez que a pessoa terminar de falar, analisar a sua fala dentro da realidade, se de fato aquilo está de acordo com a realidade, e se aquilo explica a situação e se apresenta uma solução viável. Aí você fala, veio da pessoa que eu não gosto muito, eu não tenho muita simpatia com ela, mas ela está certa, ela está correta no que ela está falando. E aí o que acontece? Não necessariamente eu vou me tornar íntimo dela, mas eu tenho que concordar com ela no que ela está falando. Principalmente, está fundamentando biblicamente, está de acordo com a realidade. Aí é uma boa solução. Então aí é onde você tem uma situação na qual a igreja ganha com esse tipo de maturidade. E é onde entra o conselho. O líder, como eu falei para vocês, o líder nele pode ser totalmente passivo e deixar as pessoas resolvendo do jeito que elas quiserem. E nele pode ser tão intransigente e fazer tudo do jeito que ele acha que tem que ser feito. Então ele tem a proposta, ele tem que ter a iniciativa, é esperado dele que tenha, ele propõe as coisas, então geralmente espera-se que ele esteja à frente, que ele proponha. Talvez ele não proponha, venha de outro, e aí pode ser analisado, mas se ele propõe, tem que ser discutido, porque ele não está sozinho, as pessoas não estão vinculadas a ele nem por salário e nem por escravidão, que é um chefe, não precisa perguntar, ele pode até perguntar se ele quiser, mas não precisa. Fala, a partir de amanhã a gente vai trabalhar assim, 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 o uniforme vai ser cortal, né? E a fábrica vai ser pintada de laranja com bolinhas azuis. Tá ridículo, mas daí? A fábrica é dele. Então, ele está pagando, tá tudo certo, FGTS, né, INSS, salário, tudo correto? Então, pinte da cor que você quiser. Agora, se a igreja, a coisa não é bem por aí. Então, temos aí pessoas engajadas. Esse que é a cola aqui, né, a engrenagem aqui, a concatenação aqui de ações. Estão engajados no mesmo propósito, indo para o mesmo lado. Né? E essa pessoa é vista como uma liderança bíblica, respaldada biblicamente falando. Eu vejo nele que ele está de acordo com a palavra de Deus, então eu o reconheço como meu líder. E assim sendo, agora eu vou ouvir, aí onde entra o conselho. Ele vai colocar a questão dele, que vai ser discutida. Sendo discutida, vão haver conselhos.
Havendo conselhos, aí todo desejo é chegar a um nível de maturidade onde pessoas possam expor pontos de vista contrastantes, porque um está olhando um prisma, outro está olhando em outro. Uma pessoa é muito prática, ela é muito, esqueci agora o termo, mas ela é muito prática, e aí ela pragmática, vamos colocar assim. E aí ela olha sempre a questão, quanto vai custar? Quanto tempo vai demorar? Quem é que vai passar a frequentar a igreja por causa disso aí? Então ela vai sempre olhar esses aspectos. O outro é muito idealista, então ele vai dizer, nossa, o que as pessoas vão sentir em relação a isso? Qual a ideia que isso vai passar para os demais? O que isso vai passar para as próximas gerações? Então o cara é totalmente idealista. Você tem dois caras desses numa mesa, eles vão ser dois lados, né? Então eles vão ter visões contrastantes em relação à mesma coisa que está sendo discutida. Só que muitas das vezes você consegue aproveitar um pouco de cada, ou muitas das vezes você consegue aproveitar um lado, mas o outro não. Então, pessoal, desculpa, você não compreendeu totalmente, você está fora. E aonde precisa ter, primeiro, a segurança para o líder afirmar. A gente vai seguir esse, tudo bem, vocês discutiram, tiveram oportunidade, mas a gente vai seguir isso aqui. A gente vai seguir isso aqui por causa disso aqui, onde entra a justificativa. Porque senão ele se torna um líder coercitivo, intransigente, que coloca as coisas só porque ele acha que é assim. Então, aqui está, a gente vai seguir isso aqui por causa disso. Isso aqui vai ser o melhor para o reino de Deus, melhor para as pessoas. Aí, aqueles que tiveram opinião, que contribuíram com a opinião, e ela de fato foi eficaz, foi efetiva e está sendo seguida, muito bem, nem se exaltar, e nem os outros que não tiveram sua opinião acatada, mesmo assim foi importante a sua contribuição, não se ofender. E isso, quando chegar nisso, a gente está quase no nirvana. Porque assim, é extremamente difícil. Foi exatamente nesse ponto que as igrejas se racharam. As igrejas se racham constantemente nesse ponto. Que o cara dá a opinião, o outro dá a dele, esse aqui foi ouvido e o outro não foi. Ah, então aqui não tem espaço para mim, eles não me aceitam, eles não me entendem, eles não têm a mesma visão que eu. Aí abre uma outra igrejinha, Assembleia de Deus não sei das quantas, Puleiro dos Anjos, não sei o quê. Aí compra umas cadeiras, compra um som, aí vai pregar um monte de loucura. E vira esse caos que está hoje. Exatamente por causa dessa falta de maturidade. Pode pesquisar na abertura desse monte de igrejas que saiu de dentro de igrejas, que você vai encontrar sempre uma coisa. Teve um entendimento com fulano de tal, teve um entendimento com Beltrano de tal, teve um entendimento, é sempre nesse aspecto aí. Por quê? A opinião desse foi ouvida, do outro foi ouvida, mas não foi acatada. A opinião é um conselho. Então, o rei está ali, vai para uma guerra, tem os conselheiros vão deliberar sobre as coisas. Um vai dizer, não é bom a gente ir para a guerra, manda lá uma comissão para fazer uma paz com eles. Por quê? Ele não quer nem saber de guerra, porque senão vai prejudicar o comércio e tudo mais. Mas o outro fala, não, se a gente não fizer essa guerra, eles vão pensar que a gente é fraco, a gente precisa dar uma resposta à altura, né? Aquele lá, quer a paz, faça a guerra, né? Como o pessoal diz. Porque senão ele vai perceber em você uma fraqueza, e aí vai vir para cima com tudo. E onde numa dessas aí o rei vai ter que tomar um lado. O rei vai ter que entender, né? E vai ter que aceitar determinadas ideias e posicionamentos e tomar a sua decisão. A decisão é dele, mas ele vai mostrar que foi por esse lado e não por aquele. E aí o que acontece? Porque não foi ouvido, vai debandar, vai abandonar, vai se revoltar? Isso é falta de maturidade. E isso tem prejudicado a igreja grandemente ao longo da história. Pode falar. Ô Júnior, e se você for ver, todos os conselhos bons que vêm de alguém, assim, é Moisés mesmo. O que é o conselho para ele separar aqueles homens que ele estava, era o sogro dele? Isso aí que você falou foi muito importante, e está dentro do que a gente está discutindo aqui nos próximos parágrafos, que é de quem o conselho pode vir. Que quando Moisés, por exemplo, ele ouviu o conselho de Jetro, você vê quantas pessoas talvez estavam buzinando nos ouvidos de Moisés. Quantas ideias loucas talvez tenham surgido, né, para Moisés ao longo de todo esse trajeto. Era um dia inteiro de jornada, 40 anos, rodando, voltando e tal. Então, com certeza, muita gente buzinou ideias da cabeça dele. Mas quem lhe deu ouvidos? Uma pessoa sensata. E aí é onde você vai analisar as pessoas. Algumas pessoas, elas têm que ser tratadas. Então ela está chegando agora, é neófito, não conhece.
tá? Então ele precisa crescer, amadurecer. Então o comportamento para com ela é de um pai, é de um professor, é de uma pessoa que vai, um tutor que vai cuidar dela. Uma pessoa que conseguiu crescer um pouco mais, já está caminhando com as próprias pernas, aí você vai trazendo ela para certas responsabilidades, para você testar se ela atende às responsabilidades, se ela atende aos compromissos, que aí ela vai mostrando que está comprometida e que está madura para ser responsável. E aí, conforme você vai vendo, a pessoa consegue, muitas das vezes, consegue compartilhar o fardo, né? Então, situações onde você vê que, muitas das vezes, a pessoa esteve sob pressão, lidou bem com a pressão e não envergonhou o reino de Deus. Pronto, ela vai dando mostras de maturidade. Ela vai dando mostras que ela está disposta até a perder na vida pessoal dela, mas não envergonhar o evangelho. Aí você vai sabendo, essa pessoa aqui ela está engajada. Essa pessoa aqui ela está na mesma visão. Essa pessoa está comprometida com o reino de Deus. Aí você vai conseguindo trazer ela num nível um pouco mais interno. Fala, não, eu consigo compartilhar essa informação com essas pessoas. Aquilo que eu falei em ética cristã. Você não tem que dar todas as informações para todas as pessoas. Porque nem todas as pessoas estão aptas a ter todas aquelas informações. Então, tem informações da sua vida pessoal que são só para o núcleo familiar, né? Tem outras informações que são para os parentes de modo geral. E tem outras coisas que são até para estranhos. Você pode colocar, mas existem níveis. E aonde na igreja, também, a igreja é uma grande família. Então, o pastor vai saber, o líder vai saber, o presbítero, o bispo, o líder, vai saber que tem certas pessoas que ele enxerga o mesmo comprometimento que ele. Talvez não sejam, aí onde entra a maturidade. Não é que ele é igual a mim. Não é que ele pense do mesmo jeito que eu. Não é que ele tem as mesmas ideias que eu. Aí fica aquela coisa, né? Só se cerca dos que dizem amém, né? Então ele fala, tudo amém. Só existe ali para dizer amém. Amém, amém. Então esse tipo de situação é extremamente arriscada. Porque vai chegar um momento, e você é humano, todos nós somos falhos, em que você, muitas das vezes, faz uma leitura incorreta de uma situação. E onde você precisa que alguém te desperte para outro aspecto que não foi visto, que não foi percebido. E aí, se você está cercado de pessoas que estão tentando te usar como escada para chegar a algum lugar, você está bem arriscado. Porque aí chega um momento que a coisa foi colocada na mesa, a pessoa que está do outro lado poderia até te despertar para esse aspecto que não foi percebido por você. Olha, se você for por aí, você vai ter um problema mais na frente com isso aqui. Só que ele não vai falar. Por quê? Porque ele está ali não engajado no mesmo propósito que você está. Ele está ali tentando crescer também, talvez tomar até o teu lugar. Tem medo ou respeito, por exemplo, às vezes tem pessoas que têm ideias boas, mas não têm coragem de chegar para o pastor e expor as ideias. Eu sei. Não sei se é respeito ou é medo. Tem os dois lados, né? É verdade, às vezes tem o medo. E aí, às vezes, o medo é que aquilo, muitas das vezes, seja mal interpretado. E tem pastor cara feia. Eu sei. Mas aí tem tudo uma questão também de comunicação, né? A pessoa saber expor corretamente, colocar suas intenções, por que ela quer, por que ela está dando aquela ideia. Assertividade, né? Assertividade, exatamente. Então, se a pessoa se fizer entender, ela não gera problemas para si. Mas isso que você falou foi fundamental, porque o bom conselho não vai vir de qualquer origem. Então tem pessoas que têm condições de dar aquele conselho, por quê? Porque ele está engajado no mesmo propósito, no mesmo comprometimento, deu mostras, eu estou passando um conflito na área familiar, aí eu preciso de um conselho, preciso compartilhar com alguém, a oração, o aconselhamento bíblico, ou experiência de vida que possa me enriquecer. O que eu vou procurar? Eu vou procurar um solteiro? Não tem condições. Eu vou procurar uma pessoa que já está no terceiro casamento? Eu vou procurar uma pessoa que os filhos estão cada um para um lado? Não tem condições. Você está dizendo que essas pessoas não são de Deus? Não estou dizendo nada disso. Eu só estou dizendo que muitas das vezes em relação a estas questões, vida familiar, talvez ela não tenha tomado boas decisões. E assim ela não pode, ela não tem condições, não tem know-how para me dar conselho. O cara quer uma empresa, quer construir uma empresa para ser, multimilionário, campeão naquela área. Ele vai pedir conselho para quem? Para um cara que está na sarjeta, que quebrou 3 empresas já? Óbvio que não. Ele não sabe o caminho, ele não sabe o que fazer.
Então é onde você tem essas situações nas quais o líder precisa se cercar, não daqueles que estão ali só para dizer amém, mas aqueles que estão engajados e que têm dado mostras de fato serem efetivos, eficazes, né? Estarem de fato caminhando na direção certa, né? De fato terem sucesso no que estão fazendo. E é onde você tem um nível de maturidade que vai enriquecer a você e o reino de Deus. A não ser que você vai na sarjeta pedir um conselho pro cara, qual que caminho que ele pegou para você... Para não fazer, eu sei. Esse conselho. Exatamente. E inclusive alguns ganham dinheiro até com isso, viu? Sim. Tem alguns palestrantes que vão e falar da péssima experiência que eles tiveram no âmbito negativo. Não caiu mesmo. Exatamente, não faça isso. Mas é muita coragem. Verdade. Execução da visão, eu coloquei ali o versículo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Lucas 14, 28. O Senhor Jesus Cristo abordando essa questão, a maneira como ele coloca, como é maravilhoso. Então, algumas pessoas que não têm comprometimento, nem respeito, nem temor a Deus e que não estudam, não examinam a palavra de Deus na sua inteireza, na sua profundidade, eles ficam com é que nem um pombo com uma asa só. Eles ficam com um voo totalmente torto, né? Uma visão deficitária, insuficiente. E aí quando você vê a Bíblia Sagrada, ela fala de visão espiritual, fala. A Bíblia Sagrada fala de revelação, sim, fala. Ela fala de, por exemplo, profecias, algo que venha da parte de Deus, que venha de forma sobrenatural, sim. Só que a Bíblia não tem só abordagem sobrenatural. Ela não tem só abordagem de mistério, de revelação, de profecia. Ela tem, às vezes, uma abordagem muito direta e muito racional. Então, o que Cristo está despertando aí? Uma questão do raciocínio. Não está dizendo, olha, primeiro faz tantas vigílias, tantos jejuns, né, dá 7 pulos, né, para você poder ter essa revelação, né, no 7º dia. Não. A questão vai se assentar e vai calcular. Vai usar o cérebro que Deus te deu. Vai usar a inteligência que Deus te deu. Vai usar a lógica. Exatamente, vai usar a lógica. Então, estabelecer se de fato isso vai dar certo, não vai. Aí é onde entra aquilo que eu falei sobre o prognóstico. A partir das informações que você tem, você lançar um prognóstico. Você fala, olha, a partir daquilo que nós temos aqui dá para fazer isso. A partir daquilo que nós temos aqui dá para chegar em tal lugar. E aí quando você estabelece isso e começa a trabalhar de forma pensada, de forma lógica, muitas das vezes Deus entra na situação e potencializa aquilo. Faz com que aquilo cresça e tome dimensões ainda maiores. Só que isso não significa que você tenha que agir de forma irresponsável. Você age de forma racional, de forma pensada. E aí, aquilo que você fez de forma pensada, como Cristo falou, se ele calculou que tem tantas condições para construir a torre, ele vai e constrói. Se ele calculou que tem condições de entrar na guerra, ele vai e entra. Mas aquilo tem que ser de forma calculada. Pode falar. Ou então, o princípio de tudo pode ter sido, sim, uma revelação, uma profecia, uma promessa. E aí Sim. você parte para aquela ação lá, que combina, trabalhar, organizar, planejar. Que combina com a execução, exatamente. Que aí é onde começou o quê? Muitas das vezes, de Deus despertar você, tá certo? Deus deu a você essa visão, colocou no seu coração. Deus te deu um sonho. Deus levantou um profeta e falou com você, tem confirmações sérias. Tá certo? De que aquilo veio da parte de Deus. Começou numa visão espiritual, muito bem. Como é que aquilo vai ter desdobramento? Aí, ali, ó. exatamente, planejamento. E aí o que acontece? Muitas das vezes, Deus deu a visão, você vai começar. Só que não necessariamente você vai começar com uma catedral de 100 mil pessoas. E aí você tem condições para quê? Para alugar um pequeno lugar e colocar essas... Pronto, com isso aqui a gente faz... Paga, não fica com dívida na praça, fica bonitinho. E a partir daí Deus vai acrescentando as almas, né? As pessoas vão sendo salvas, vão contribuindo, a gente vai ampliando, vai aumentando. Mas muitas das vezes a pessoa recebeu a visão para dar início àquele desenvolvimento, mas ela já quer dar um passo maior que a perna. A partir do topo, né? Ela quer partir do topo, não de baixo. Né? Pode falar, pastor. E é interessante essa colocação, porque se a gente olhar a vida de Saul, foi exatamente isso aí. Ah, meu Deus, pois é. Ele
Ele teve uma orientação certa, que Deus escolheu ele para ser rei. Exatamente. Imagina um caçador de jumentas se tornar rei. Sim, pois é. Ele Perdido ali atrás de jumentas. Ele desce da caçada já ungido a rei. Exatamente. Só que ele não teve planejamento. Não teve obediência. Não teve submissão, obediência. Exatamente. Não lidou de uma forma responsável com as ordens que vêm da parte de Deus através do profeta. A gente escuta isso quase todos os dias na igreja. E a gente escuta muito o povo de Deus. O próprio Gideão disse: se Deus está comigo, por que está acontecendo isso? Ah, sim. Pois é. Exatamente. Aí não respeita, por exemplo, as orientações que vieram através do profeta. E aí você tem diversas atitudes que vão inviabilizar, né, o progresso do ministério dele. Ele afundou o próprio ministério. Não só o ministério, mas também a vida pessoal, a vida financeira. Exatamente. Levou Israel a uma crise séria, né? Pode quem o Valdir queria falar? É um exemplo dessa colocação que a Edna. Sim. É a visão do Daniel Beck do Nabi. Ah, muito bem. Eles tiveram um sonho na visão e aí foram procurar, né? Pesquisaram, pois aí é. se planejaram para vir estudar, vieram. Um trabalhava, o outro pregava e foi Foi. planejado e está aqui essa noite. Daniel Beck trabalhando pesado e Igor Navingren, ou foi o contrário? E Igor Navingren estudando, que ele era mais... Quem conhecia mais a língua foi estudar. Igor Navingren foi estudar a língua, Daniel Beck trabalhando, até que Igor Navingren ficou bom no português, e aí o ministério começou a desenvolver. Isso foi planejado lá, né? Exatamente. Não foi assim, chega. Exatamente. Teve um caminho, meu irmão. Mas a visão foi como a Edna falou, Deus deu a visão. Essa igreja de hoje, centenária, que é a maior igreja pentecostal do Brasil, ela começou com um movimento pequeno que foi expulso da igreja batista e que foi para a casa da irmã como missão de fé apostólica. E aí quando lá o movimento do qual eles vieram nos Estados Unidos mudou para a Assembleia de Deus, olha só, ele colocou para os irmãos: o que vocês querem? Vocês querem continuar com missão de fé apostólica ou adotar o nome da Assembleia de Deus para a gente ficar junto com aquele movimento? Aí o pessoal falou: não, vamos mudar para a Assembleia de Deus. E aí registrou em cartório aqui como Assembleia de Deus. E aí passou aí foi daquele pequeno grupo, onde foi aquele que aceitando a Cristo, voltava para a sua terra de origem e pregava lá e estabelecia uma igreja lá. E aí foi. Então, dessa forma, agora quando você vê a forma correta de execução, né, a forma pensada, racional, sem loucuras, sem ilusões, né, sem obstinação, né, seguindo passo a passo. Quando você assim faz, você constrói algo sólido. Né? Pode falar. Você vai ver isso em Noé, né, na arca, na construção da arca. Que Deus deu o projeto para ele. Exatamente. Ele foi construindo do jeito que Deus criou. Exatamente, pois é. E aí agora, quando se ele sabia construir, eu não sei. E se for difícil planejar, né, pede sabedoria que Deus dá também. Se comprometeram e foram na construção até chegar conforme o projeto que Deus havia dado. Mas teve todo um processo. Então, se você não compreender isso, fica aquelas igrejas que sonham muito, mas nunca chega. Por quê? Entre chegar no paradigma estabelecido, né, e sair de onde você está, tem todo um processo de construção. Mas se você for ver o projeto da arca, era para todos. Sim, pois é. A mesma coisa é dessa igreja que você está A falando. mesma coisa, né? Nem todos vão participar. Você tem essa situação aí, por exemplo. Execução da visão especial, que diz aqui, ó. Por visão especial, nos referimos à iluminação ou à revelação divina. Trata-se daquele momento em que Deus revela ou ilumina a mente do líder para a perseguição e execução de algo maior. Há quem pensa que Deus só chama homens que possuem naturalmente o dom da visão. Esse é o ponto de vista existencialista, como ele coloca aqui, né, nas palavras dele. Por outro lado, há os que entendem que a visão é dada por Deus àquele que ele chama. Nesse caso, a visão seria um dom divino dado àqueles que são chamados. Aí tem algumas coisas que ele discute aqui, ele vai falar de José, vai falar de alguns casos, né, Davi em relação a Golias e tudo mais. Então, muitas das vezes, o que acontece nisso aqui? É aquilo que eu falei no começo aqui da nossa abordagem, sobre algumas igrejas que infelizmente tomaram um caminho por se tornar como que igrejas profissionalizadas. E eu acho isso muito arriscado. Quando a gente falou sobre tipos de liderança executiva, e eu acho isso muito arriscado, né? Quando é um clero profissional, tá certo? Treinado, tá?
Então todos estão ali treinados naquela forma, todos seguem como marionetes. Vem a ordem ali da central e todo mundo segue bonitinho, conforme, né, trabalhando direitinho conforme aquilo que a igreja estabelece. Então a igreja se torna um órgão que controla mesmo a mente ali dos seus liderados, né? Então eles seguem ali como assalariados, né, como soldadinhos, né, como marionetes que obedecem direitinho ao comando. E eu acho isso muito arriscado. Você vê, a igreja que nasceu, você começa a analisar ela nas cartas, começa a analisar no livro de Apocalipse, naquelas cartas que tem, uma coisa que você não percebe na igreja, uma centralização da sua ação. Não existe, pode procurar no Novo Testamento, não existe uma igreja que mande na outra. Não tem. Uma igreja que, não, essa igreja, ela manda nas demais, aqui tem um papa, aqui tem um... Não tem, meu irmão. Por quê? A cabeça da igreja é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. E aí ele estabelece os seus anjos nos seus determinados lugares. Quando manda a carta, se fosse uma igreja toda fechadinha, podia mandar a carta para uma só e essa aqui organizava as outras. Mas não. É uma carta para cada igreja. Cada igreja tem uma situação particular. Laodiceia não é Tarso, Laodiceia não é igual a Éfeso. Éfeso não é igual a Pérgamo. Pérgamo não é igual a Filadélfia. Cada uma tem as suas características. O que eu quero dizer com isso? Que a igreja não funciona como uma empresa. A igreja não funciona como uma fábrica. A igreja é um organismo vivo. Sendo um organismo vivo, cada membro em cada lugar tem as suas necessidades particulares, tem a sua forma particular de trabalhar, a forma com a qual Deus trabalha naquele lugar, a forma com a qual Deus trabalha naquela situação com aquelas pessoas, com aquele público, né? Então, algumas pessoas precisam de uma igreja que se posicione de forma mais dura, outra precisa de uma igreja onde você tenha muitos acadêmicos para discutir ali questões muito filosóficas, muito complicadas, outro precisa de uma igreja de um cunho mais evangelístico, né? Então, você tem diversas necessidades, porque ela é um organismo vivo, assim como o corpo. O corpo também, a cabeça é uma coisa, o braço, né, os pés, o tratamento de frieira, na mão tem tendinite, em parte do corpo tem problemas diferentes, e assim você vai ter tratamentos necessários para diferentes problemas. Assim também a igreja. Aí quando você vê um clero extremamente profissionalizado, você vê o engessamento. Você vê o engessamento dessas pessoas. Elas não pensam mais conforme a visão que vem da parte de Deus. Elas pensam conforme a visão que foi adotada, que foi implantada pelo líder. E aí, com isso, facilmente você tem, muitas das vezes, a transformação daquilo numa seita. Porque quem disse que aquela liderança é a voz de Deus na terra? Quem disse que aquela liderança é o sumo da revelação? Que é a única revelação autorizada. É onde você vê, por exemplo, um grupo que é muito grande entre nós e que é uma das seitas mais complicadas a se combater aqui no Brasil, chamado Testemunhas de Jeová. O que eles seguem? Eles seguem o chamado corpo diretor. O que o corpo diretor disser é a verdade. Pode dizer o maior absurdo que for. O que o corpo diretor disser é a verdade. E aí, quando você tem uma situação na qual não é o Espírito de Deus, não é a palavra de Deus, não é uma revelação que vem da parte de Deus, mas sim a mentalidade de alguns seres que são praticamente os iluminados, os iluminados da igreja, né? Então, essa situação na qual você tem que tomar muito cuidado para não perder exatamente a grandeza da visão, conforme foi colocado. A visão que vem da parte de Deus, a visão especial, né? Onde a pessoa é direcionada, é dirigida pela autoridade do Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, muitas das vezes, vai levantá-lo num posicionamento que não será compreendido por toda a igreja. Porque é a necessidade daquele momento e daquele lugar. Ou pela liderança. Exatamente. Então, a igreja está ali para receber o que Deus mandar. Mas sim. A liderança muitas das vezes vai se assustar um pouco, mas o que acontece? Se a pessoa está na direção de Deus, Deus ele se responsabiliza. É difícil você ver pregadores assim nessas igrejas grandes, essas pregadores que revelam, que levam a palavra pesada mesmo, de Deus mesmo. Você não vê na igreja grande. É difícil mesmo. No Universal, na vida. O medo qual é? Então,
você tem uma igreja que se tornou vítima do público. Ela se tornou vítima. Por quê? Você tem ali uma superestrutura. Então, tem aí onde entra a visão empresarial. A visão empresarial é a morte do corpo de Cristo. É a morte. Porque você tem uma superestrutura. Pastores que ganham salários avassaladores, altíssimos. Né? Templos, canal, tal, tantas coisas, satélite, né? Foguetes para evangelizar os ETs. Então, você tem uma superestrutura. E para sustentar essa superestrutura, você tem que ter aquele giro constante, financeiramente. Então, se você perder esse giro financeiro, tudo desmorona rápido, porque é muito caro. Então, o que acontece? A mensagem, ela é pesada, né, na balança. Ela é pesada ali, é aquela, a visão tal, propósito tal, a campanha tal, campanha não sei do que, sacrifício não sei de quem, não sei o que, e é sempre aquilo ali. Pressionados. Exatamente. E aqueles que estão abaixo, que estão gozando de todos os benefícios de fazer parte desse claro profissional, nem sonho, nem dormindo na cama de noite sonhando, ele pensa em falar contra a diretriz que vem de cima para baixo. Né? Então aí se torna uma igreja dita evangélica, se tornou um catolicismo romano. Voltou para dentro de Roma. Porque é isso que é o Papa. O Papa é o vigário de Deus na terra. O que o Papa fala é palavra, né, infalível. É o substituto. Se o Papa disser que você não vai para o céu, você não vai para o céu. Se o Papa disser que você, mesmo cometendo pecados atrozes, você vai para o céu, você vai para o céu. Porque ele tem a chave. Então, esse tipo de visão, esse tipo de situação, ela pode se repetir no nosso meio se a gente não tomar cuidado, né? E a gente se tornar esse tipo de igreja profissionalizada. É onde você que não vai revelar o segredo de fato, mas não vai. Rapaz, é complicado, viu? O segredo lá. É difícil, né? E esse que está aí agora, nem os católicos gostam dele. Já ouvi crítica pra caramba. A grandeza da visão. A grandeza da visão. Veja, as realizações do líder são sempre de acordo com o tamanho de sua visão. Visão curta e estreita, realizações pequenas. Visão longa e larga, realizações grandes. O líder não pode ir além de sua visão. Para ele, isso é muito arriscado. É como dar um tiro no escuro. Ele sabe que a probabilidade de errar é muito grande. A visão de um grande líder é sempre maior do que a sua vida útil. Ele não pensa em questão de anos, mas em décadas. Ele vê tantas coisas para conquistar que se vivesse várias vidas, não concluiria suas conquistas. É por isso que os grandes líderes morrem sonhando com novas conquistas. Aí tem algumas questões, né? Tanto positivas quanto negativas, a se discutir nessa questão aqui. Então, primeiro, tomar cuidado para não virar um sonhador, que não realiza nada, sonha um monte de coisa, inicia um monte de coisa e não conclui nada. Então, tem que tomar cuidado também com esse tipo de coisa. Então, algumas coisas serão concluídas na sua gestão, outras coisas são em projetos maiores do que ele, que tem política de governo e política de Estado. Política de governo, o cara foi eleito, ele tem algumas propostas ali, então ele vai lutar o quanto possível, fazer aliança o quanto possível para cumprir suas propostas de campanha, pelo menos algumas, né? Agora tem políticas de Estado que são maior do que o governo. Então o Estado, por exemplo, verba para a educação, verba para a saúde, verba para segurança nacional, esse tipo de coisas que estão ali, pode-se até mexer com muita negociação, mexer alguma coisa, mas tipo o cara fala, não, nesse ano a gente vai tirar, não vai investir zero em educação, não vai investir nada e vai colocar tudo nesse projeto de governo aqui. Ele simplesmente não pode fazer isso, né? É uma questão da estrutura da república, ele não pode fazer isso, ele não tem esse poder. Ele não é o marajá, ele não é um imperador, ele é um presidente, ele é o chefe de uma das casas de poder, são três, né? O executivo, legislativo e judiciário. Então são três casas de poder, ele não está acima das outras. Há ali um sistema de pesos e contrapesos, para ninguém se colocar ali acima do outro, fica naquela, às vezes dá uma bagunça terrível, né? Mas tudo bem, pelo menos não vira ali uma monarquia, né? Não vira ali uma ditadura, pelo menos a gente tenta fazer com que não vire. Então o que acontece numa situação dessa, ele vai tentar ao máximo cumprir seus projetos, suas promessas de campanha, para poder o pessoal falar, não, votei e o cara de fato realizou, mas sem afetar gravemente as políticas de Estado.
que são maiores do que ele, que são da estrutura da República, para poder dar ali, né, aquilo que a Constituição garante. Então tem essas situações aí. Por que eu peguei esse exemplo? Para mostrar que o pastor ele tem a sua gestão, o presbítero, o líder, tá certo? O bispo, né, ele tem ali a sua gestão, e ele vai, dentro da sua gestão, realizar algo importante. Né? Primeiro, aí onde entra o foco. Será que isso é para a glória de Deus? Se for para a glória de Deus, estabeleceu um projeto de acordo com a bússola, de acordo com o direcionamento correto. Se aquilo não é para a glória de Deus, o projeto dele pode levá-lo à bancarrota, pode levar o seu ministério ao fracasso. Onde ele colocar alguma coisa, não, para eu aparecer, para eu me promover, para chegar na liderança, na sede, na convenção geral, ele está arriscando terrivelmente. E infelizmente muitas pessoas acabam sendo seduzidas por esse tipo de situação. Acabam sendo seduzidas por esse tipo de iniciativa. Mas é onde entra. Algumas coisas ele vai realizar na gestão dele e outras coisas ele vai fazer e que vão além da gestão dele. Ficam para o futuro. É que nem aquele provérbio: quem planta tâmaras não come tâmaras. Quem come está comendo tâmaras que não foram plantadas por ele. Foram plantadas em gerações anteriores. Aí o que acontece? O que ele tem que fazer? Ele tem que ser um elo de ligação. Ele vai plantar algo que ele não vai comer, por exemplo. Vai plantar aquilo, vai, né, ao longo de centenas de anos, vai nascer para gerações futuras. Mas vão se beneficiar daquilo que ele fez. E é onde entra a situação, né, de um líder que ele precisa pensar tanto algo para as necessidades do momento, mas também algo, por exemplo, um líder que tem uma visão correta, biblicamente falando, que quer a glória de Deus, quer o crescimento do reino de Deus e investe em crianças. Vamos caprichar, vamos investir em educação das crianças, capacitação das professoras, local adequado, material, né? Deixar essas crianças fortalecê-las na fé. E aí o que acontece? A gestão dele talvez termine antes dessas crianças chegarem à maturidade. Mas quando chegar lá na frente, esse irmão se tornar um pastor, se tornar um presbítero, essa irmã se tornar uma grande líder, uma mulher que prega, maravilhosa, que rege, que canta, ou que conduz a sua vida de forma correta, né, que é bem sucedida, e ela conta um testemunho, ela vai se lembrar lá atrás: eu tive uma educação, eu aprendi isso aqui na escola dominical quando eu tinha 9 anos de idade. Isso aqui ficou na minha vida inteira, me marcou para a vida inteira. Aí a gestão não foi da pessoa que estava ali na hora que ela deu testemunho, a gestão foi do pastor, lá atrás. Talvez não esteja nem ali mais, está em outro estado, outro lugar. Pode falar, pastor. Está junto com uma equipe, ele está sozinho. Exato. Então tem que ter esse respeito, essa inteligência, de saber que algumas coisas ele pode fazer, e outras coisas mesmo que ele queira fazer, ele não pode. Que aí tem uma questão de trabalhar junto, trabalhar na equipe. Então a pessoa começa a trabalhar, às vezes a atitude, ela tem uma boa intenção, mas uma péssima execução. Nós temos um irmão, eu não vou, né, não cabe isso, mas ele foi chamado diácono, cooperador, diácono, presbítero, evangelista, só que ele achou que o chamado dele era muito maior do que o do pastor. E aquele pastor que estava ali, aí entra o conflito, sendo seu pastor, não tinha condições de atender a sua chamada. Já pensou um negócio desse? Coisa de dois, né? Difícil. Então ele saiu e abriu seu ministério. Pronto, rachou. E a tendência foi a queda. Aí. O que ele poderia ser uma grande ferramenta, porque tinha talentos, Sim. é negável, né? Inegável. Tinha talentos. Mas o que acontece? Ele não consegue entender que ele faz parte de um todo. E é onde entra a ilusão de poder, a ilusão de grandeza. Ele acha que ele é muito grande, que ele ficou maior do que todas as pessoas que estão em volta dele. Sendo que, muitas das vezes, foi por meio dessa brecha que o diabo trabalhou a sua destruição, que trabalhou a sua queda. Que aí poderia ser assim, um talento excelente, maravilhoso, dentro do grupo. Sim. Dentro do conjunto, ele junto com outros, né? Outros fazendo aquilo que ele na verdade não sabe, não consegue fazer. Mas é o que acontece, ele adotou essa ilusão de poder, e aí infelizmente a gente compara até com aquele que quis colocar seu trono acima do Altíssimo, né? É tanto que um certo dia a gente estava conversando, eu estava conversando com um irmão que estava quase de seguida, e eu perguntei assim: escuta, ele sabe o que é ministério?
Ah, pois é. Porque é muito O peso do ministério, você está lidando com vidas. E aí as decisões que você toma, aquilo que você diz, a maneira como você vive, os exemplos que você dá, é muito pesado. Assim, é um emprego, você vai lá, trabalha 8 horas, bate o cartão e vai para casa. E se a fábrica pegar fogo, você quer saber se você vai receber. Agora, ministério... Então, aí ministério é dia e noite, meu irmão. Às vezes de madrugada vai vir a ligação. Tem gente que é a fábrica das ideias, né? Mas na hora de suportar ela... Você falou tudo agora. Coisa. Ela é cheia de ideias, né? E é bom até. Só que o que acontece? Ela pensa que cada ideia dela é o pináculo da sabedoria. Ou então é para pôr em prática para uma pessoa, né? Não é para pôr em prática para um todo. Então, exatamente. Às vezes funciona bem dentro de uma situação limitada. Mas numa situação maior, você falou agora, por exemplo, o pessoal fala, não, pastor, a gente devia investir em ter aqui um curso de hebraico. Curso de hebraico, aprender hebraico, ler a Bíblia, né? Ler a Tanar, né? Ler a Torá. E aí, curso de hebraico e tal. Muito bem, a gente pode até ter para um grupo que está interessado em ter de fato esse conhecimento. Mas se você tenta falar, não, vamos fazer o seguinte então, o negócio é bom, vamos impor para todo mundo vai aprender hebraico. Né? A irmã nem o português, ela está fazendo um esforço, o irmão lá está fazendo uma força para ler a revista. E aí você vem tacar conhecimento de hebraico, porque o verbo cal, porque, né, as letras do hebraico, a alfabetização hebraica, tudo mais, o léxico. Você está sufocando o povo. Você está esmagando o povo com informações que eles não querem, informações que eles não precisam. É onde entra. Às vezes o cara pensa, né, esse projeto é assim, vanguarda, né? É uma igreja que fala em hebraico, vai cultuar em hebraico. Só que isso funcionaria só entre ele e uma pequena patota que tem condições, que tem tempo, tem disponibilidade, tem interesse. Aí você tentar impor isso para um grupo maior e às vezes a pessoa não entende. Ela fala, não está na mesma visão, não me entende, não me compreende, está me perseguindo, está me limitando. Só ele queria aprender hebraico. Exatamente. Ele quer impor isso para todo mundo. Espalha. Para liberar vocês para o intervalo, veja, cosmovisão. O versículo que está ali de Efésios 1, 20 a 23 diz: esse poder ele exerceu em Cristo. Esse poder ele exerceu em Cristo. Cosmovisão eu estou acrescentando, viu? Não é nem do autor aqui, eu estou colocando. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e todo o nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Esse texto de Paulo é aquilo que Pedro diz: das suas cartas, coisas difíceis de entender. Você vê, a forma como Paulo coloca aí, você tem, no meu entender, você tem um vislumbre de cosmovisão, de visão do todo, de visão geral, que é onde ele fala, olha, Cristo não é simplesmente um pequeno Deus num pequeno grupo. Cristo não é simplesmente um homem que nasceu em Nazaré e que foi revelado e que tem que ficar enclausurado no meio desse povo, né? Nas trincheiras ali do judaísmo. Cristo, ele é o centro do universo, é isso que Paulo está dizendo. Deus exerceu tudo através de Cristo. Deus criou todas as coisas através dele. E se você quiser saber, Deus submete todas as coisas a ele. Tudo é para a glória dele. E enfim, no final, tudo será reconstruído, refeito, será transformado para a glória dele. E ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Então aí você está vendo o impacto da importância de Cristo para todo o sistema, para todo o cosmos. E é onde entra a questão da cosmovisão. E onde entra a igreja, por exemplo, ela não ter visão bairrista. Essa é a provocação. Não ter visão de tribo, vamos colocar assim, né? Tantos os neopentecostais gostam de usar isso. Não tem a visão de tribo, tem a visão de Israel, né? Porque visar não somente lutar pelos propósitos particulares do seu grupo, mas entender que todos nós, em conjunto, compomos um corpo.
Onde entra, por exemplo, o grande problema, a grande rusga entre Cristã do Brasil e Assembleia de Deus, por exemplo, que inclusive é mais deles para conosco. A gente aceita eles mais facilmente e gostaria de trazê-los para a nossa comunhão, que inclusive, há um tempo atrás, era real. Gunnar Wingren pregou na Cristã do Brasil. Houve um tempo em que não havia essa divisão. Só que não sei o que aconteceu lá, que entrou uma visão exclusivista, que eles acham que eles são a única igreja. Eles acham que eles são a única igreja que existe, de Deus, hoje, que todas as outras apostataram. E é onde você, com essa visão exclusivista, né, essa visão bairrista, você tem uma limitação. Com a limitação da visão, você também tem uma limitação da maneira como você vê a atuação de Deus. Você pensa que Deus é só seu. Você pensa que Deus é só dos crentes aqui. Deus é só dessas pessoas aqui. Só quem vai morar no céu somos nós. Exatamente. Seguimos essa doutrina que vem de Deus. Exatamente. Aí, quando você olha para a abordagem de Paulo, você vê que é totalmente ao contrário, né? Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, com essa revelação, fala: Cristo não é somente para nós, Cristo é para o mundo. O mundo inteiro ele pode sofrer um impacto benéfico, transformador através de Cristo. E é onde entra um pouco da questão de cosmovisão, que eu tenho o desejo que isso seja discutido depois de uma forma mais ampla, onde a igreja dá respostas à sociedade. Por exemplo, uma proposta de vida para a sociedade. O que é viver o casamento de acordo com a Bíblia? O que é as finanças de acordo com a Bíblia? O que é esporte de acordo com a Bíblia? O que é arte de acordo com a Bíblia? Você dá uma resposta ao mundo. Você tem uma cosmovisão, ou seja, existe uma maneira bíblica de se viver. Existe uma maneira bíblica de se negociar. Sabe quem é que faz isso? Você imagina qual é o grupo religioso que faz isso e que está simplesmente dominando áreas enormes do mundo? Quem diz? Quem chuta? Muçulmano. Aí, muçulmanos. Cada O islamismo. que caiu do céu. E eles, olha só a maneira como eles se veem. Nós somos a terceira revelação. Eles se veem como a terceira revelação que veio para corrigir o judaísmo e o cristianismo. E que é a revelação definitiva. E é o que acontece. Eles têm uma cosmovisão, e não somente a cosmovisão, eles impõem a sua cosmovisão através da Sharia. E é o que acontece. Eles têm uma maneira muçulmana de negociar. Sabia que banco muçulmano não cobra juros? Não, né? Não. Eles... Então, aí, ó o interesse. Ó. Já criou interesse. Se você for... Vocês já viram filmagem? Vocês já viram filmagem de Abu Dhabi? De Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos? Você viu a riqueza, a opulência, né? Ferraris para todo lado, os caras... Eles não andam com cachorro, eles andam com tigre. A riqueza, o dinheiro, a opulência, né? A magnitude daquilo. E se você quiser saber, qualquer um pensaria, né? Eu vou viajar para lá, vou pagar de Marajá, vou fazer o que eu quiser. Não. Você vai para lá, você tem que andar conforme a cosmovisão islâmica, tá? Você não pode ficar por aí andando sem traje, sem roupa, do jeito que você quiser. Você não pode ficar por aí fazendo arruaça do jeito que você quiser. As mulheres têm que se comportar de acordo com aquilo que o Islã entende ser correto. E aí, como é que fica? Isso é a cosmovisão islâmica, na qual... O que eu estou dizendo para vocês aqui? Vamos adotar aqui uma Sharia ou um leito talião? Não estou dizendo isso. E também não concordo com tudo que eles fazem. Eu não endosso tudo que eles fazem. Só que eu digo para você, tem que se reconhecer que eles têm coragem de assumir a sua cosmovisão. De assumir que, de fato, eles têm uma versão islâmica da vida. E eles dão resposta a todos os aspectos da vida, tá certo? O que nós temos que fazer? Impor? Não. Jesus nunca disse para nós impormos nada. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, como diz o Senhor, o livro que está lá em Esdras, né? Essa palavra que está lá em Esdras. E aí você vai para Cristo, também você nunca tem da parte de Cristo uma mensagem de guerra santa, nem de jihad, nem de imposição, nem de cortar a mão de ladrão, nada disso. Você tem da parte de Cristo o quê? Sim, o amor, você tem a questão da tolerância também, mas você tem também a questão da verdade, da justiça, tá certo? Do bom caráter, os bem-aventurados quem são? E é onde você, através dessa visão cristã,
Você não pode se deixar, a igreja de hoje não pode se deixar ser amoldada ao mundo e à sua forma de vida, mas ela tem que dar ao mundo uma opção. Então, onde a igreja diz, olha, ao artista, existe uma arte que é de acordo com a Sagrada Escritura, sabia? Aí você tem que ter o quê? Artistas no nosso meio, para mostrar para o mundo o que é a arte, de acordo com a Bíblia. Você tem que ter no nosso meio pessoas, por exemplo, que se engajem, vamos falar, meio televisivo. Já pensou numa novela, né, pautada de acordo com os princípios da Sagrada Escritura? Ah, isso é um absurdo? Não. Vai para a Olimpíada e vê como é que jogam as mulheres muçulmanas. Se elas não participam das Olimpíadas, respeitando os trajes de acordo com sua moral. Isso chama-se cosmovisão. Então, cosmovisão é algo assim que vai tirar a gente do gueto. Porque o que o pessoal fez? Olha, isso aqui é do diabo, TV é do diabo, né? A cor vermelha é do diabo, jogar vôlei é do diabo, usa o diabo. Deu o mundo inteiro pro diabo. E se isolou dentro disso aqui, ó, né? Só ficar nisso aqui. Só esse negocinho aqui. E é o que acontece. Se você deu pro diabo, ele vai ocupar. Você entregou isso pro diabo? Ah, bom, muito obrigado. Ele vai lá e faz as diabices dele. E você vê uma arte totalmente corrompida, você vê uma política imunda, você vê uma finança totalmente absurda, né? Por quê? Porque você deu. Você entregou. Se você entregou, muito obrigado. Ele quer, ele vai fazer. Agora, se você se posiciona e fala, não, eu vou ocupar espaço. Tá aqui, ó. Existe uma arte totalmente pervertida, mas existe uma arte conforme a Sagrada Escritura. Existe finanças e empresários totalmente loucos, né? Gananciosos, absurdos, mas existem empresários cristãos, honestos e que trabalham de uma forma correta e que dão exemplo para o mundo. Aí você se torna uma opção. O cara, quando chegar, fala, não, existe essa forma totalmente sacana de viver, mas existe a outra forma. Ali, ó, tem um empresário cristão, ó, tem um advogado crente, ó, tem uma médica evangélica ali, ó, o exemplo que ela dá, ó, tem um artista ali, ó, que é cristão, e olha a maravilha que ele pinta. Bom, se você for buscar na história, né, o pessoal não esconde isso. Os grandes cientistas foram cristãos. Os grandes artistas, né, foram cristãos. Van Gogh, Carlos Van Gogh tinha lá uma perturbação, mas era, né, cristão. Se você for buscar mesmo, esse mundo ocidental, ele está fundamentado em cima das bases do cristianismo. Se você sair do mundo ocidental, você tem que ter opções. Islamismo, mundo islâmico, que é enorme, gigantesco. O que? O budismo, o hinduísmo, o comunismo. Vai viver lá. Agora todo mundo gosta de viver aqui, né? Mas metendo pau nas bases do mundo ocidental, que é o cristianismo. Cristianismo é a filosofia grega. São a base disso aqui. Por isso que tem liberdade de expressão, por isso que tem devido processo legal, tem que ser presunção de inocência, coisas que, né, coisas nossas, mas que o pessoal adora viver os benefícios e meter o pau naquele que construiu isso. Cuspir no prato. Cuspir no prato. E fazer coisas piores até. Ô, Júnior, o que eu acho interessante do islamismo é o casamento. A fase... sim, eu entendi. Eu sei. Falei de cosmovisão, no meu livro aqui, O Caminho de Vitória sobre o Deserto, eu cito um autor muito interessante, que é Charles Colson, junto com Nancy Pearcey, no livro E Agora Como Viveremos, 2 textos dele, já conhece, né? Ele diz aqui, ó, somente o cristianismo fornece a redenção verdadeira, uma restauração de nosso estado criado e a esperança de paz eterna com Deus. Nenhuma outra cosmovisão identifica o problema real, a marcha do pecado em nossas almas. Nenhuma outra cosmovisão pode libertar uma alma atormentada, como eu e você. E tendo sido libertados do pecado, somos autorizados a ajudar a trazer a restauração de Cristo à totalidade da ordem da criação. E agora como viveremos? É o livro de Charles Colson e Nancy Pearcey, editora CPAD, página 334. Esse livro essa edição é do ano 2000. Outro texto que eu quero trazer dele também diz o seguinte, ó. A base da cosmovisão cristã, é claro, é a revelação de Deus nas Escrituras. Ainda assim, tristemente, muitos crentes não conseguem entender
que as Escrituras são intencionadas para ser a base de toda a vida. A base de toda a vida. Nos séculos passados, o mundo secular estabeleceu uma dicotomia entre ciência e religião, entre fato e valor, entre conhecimento objetivo e sentimento subjetivo. Como resultado, os cristãos costumam pensar em termos da mesma falsa dicotomia, permitindo que o nosso sistema de crença seja reduzido a pouco mais que sentimentos e experiências privadas. É onde você fecha a igreja dentro de um gueto e onde a fé é somente sentimentos. A fé é somente sentir um arrepio, sentir uma coisa, uma alegria, é pular, é gritar, é rodar, mas ela não se expressa na vida real. Ela não interfere nos negócios da vida, na vida em sociedade, na política, tá certo? Nas ciências, no trabalho. Então a fé fica reduzida a um gueto. Essa visão dicotômica, que é a visão para o resto da vida secular, o sagrado somente dentro do templo, né? Isso é uma visão totalmente inválida, falsa, né? Artificial, permitindo que nosso sistema de crença seja reduzido a pouco mais que sentimentos e experiências privadas, completamente divorciados dos fatos objetivos. O livro E Agora Como Viveremos, Charles Colson, Nancy Pearce, página 32, editora CPAD, ano 2000. Então, eu citei esses dois no meu livro Caminho de Vitória sobre o Deserto, ok? Somente para deixar registrado aí sobre a questão de cosmovisão. Oi?